que se esse precedente, que era importantíssimo para a justiça eleitoral, fosse desrespeitado, se houvesse repetição no abuso do poder político, na desinformação, no uso indevido dos meios de comunicação, encerrei o voto dizendo: o registro será cassado, as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia e serão inelegíveis por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Não houve nenhuma alteração nos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e, lamentavelmente, não houve nenhuma alteração no procedimento do investigado. Gravidade, também com todo respeito às posições em contrário, gravidade ímpar um presidente da República, candidato à reeleição, se utilizar desses mecanismos. Então, eu concluo acompanhando integralmente o eminente ministro relator e todos aqueles que o acompanharam para julgar parcialmente procedente a AIGE em relação ao primeiro investigado, nos termos exatos do voto do ministro relator, inclusive com as comunicações a serem feitas, e julgar improcedente em relação ao segundo investigado. É o voto e proclamo o resultado. Eu pedi para interromper, e o Henrique não deixou, por uma razão simples que eu queria interromper. Quando ele diz da gravidade do presidente falar sobre as urnas, ele não fala da gravidade do ministro Barroso e fazer propaganda e cabalar votos na Câmara Federal quando a matéria já tinha sido votada pela Câmara Federal, né, que estava em sede de ser sufragada, então, no Senado da República. E o ministro deixou o Supremo Tribunal Federal para fazer papel de cabo eleitoral da urna eletrônica. Então, há uma inversão nesse país muito grave. Muita gente que é Ombudsman 2 saia do telefone celular. Eu estava atendendo no celular exatamente um espectador que me pediu para falar sobre recurso, porque o bolsonarista, o cidadão de bem, ele imagina que nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Isso nós mesmo. Não vivemos no Estado Democrático de Direito. Nós vivemos no estado de exceção, né, em função do ativismo judiciário. Todavia, os códigos estão em vigência. Se eles estão em vigência, o eleitoral, por certo, vige. E se ele vige, o recurso aplicável à espécie é, em sede preliminar, o embargo de declaração para obscuridades, etc. Teria 3 dias, então, para o advogado do presidente Bolsonaro manusear. Eu acho que ele vai manusear um embargo de declaração, e, não obstante, o único que tenha dado resultado no Brasil seja o embargo do Edson Fachin, a favor do Lula, mas ele vai manusear para ganhar tempo para produzir uma defesa que seja mais aplicável à espécie no recurso extraordinário, que é o que cabe também neste caso específico, e também tem o prazo de 3 dias. Vale dizer que o recurso extraordinário vai ser julgado, portanto, para o Supremo, pelo Supremo, e não mais pela Constituição julgadora do Tribunal Superior Eleitoral. Por que ele pretende deslocar a competência? O advogado, imagino que ele vai fazer isso. Se eu fosse o advogado, eu faria. Porque dá tempo da opinião pública mostrar toda a sua ira, todo o seu desprezo, todo o seu nojo pela forma de agressão à legislação brasileira vigente. E isto pode influenciar os 11. Os 7 não vai influenciar, porque o relator é o dito. E quem é o dito? É aquele que tomou os tapas na cara lá. O Lula deu uns tapinhas nele. Benedito certo? Gonçalves. É um homem que já não tem mais coluna vertebral ereta. Ministro do STJ indicado por Lula. Pois é. Bom, o Bolsonaro se pronunciou após o julgamento
e afirmou ter levado uma facada nas costas. Não, vou conversar com o advogado. A vida continua, tá? Viemos aqui num momento bastante difícil, despedida do senhor Alisson Paulinelli. Um dia que passou assim, emblemático para mim, como foi o 6 de setembro de 2018, quando levei uma facada pela frente. Hoje levei uma apunhalada com essa adesão. Quem levou a apunhalada não foi Jair Bolsonaro, foi a democracia brasileira. Frase de efeito, Isso mesmo. mas absolutamente perfeita, tempo e modo. Perfeito. Brilhante. Bom, vários parlamentares e políticos brasileiros se manifestaram após a decisão. Um dos que mais chamou a atenção foi o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Maurício Marcon, que afirmou que a democracia não existe mais no Brasil. Parem de ensinar aos filhos de vocês que roubar é crime. No Brasil, crime é contestar o processo eleitoral brasileiro. Foi isso que o TSE disse hoje, ao tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Na ausência de crimes de corrupção, o TSE teve que fazer uma ginástica jurídica para dizer que o ex-presidente não poderá mais concorrer por 8 anos. Enquanto isso, temos o líder da nação, condenado em 3 instâncias por corrupção, formação de quadrilha e outras coisitas mais, elegível e pronto para colocar o seu plano de tornar o Brasil um país comunista em ação. Lula disse ontem que a democracia é algo relativo. Também ontem disse que tem orgulho de ser chamado de comunista. Comunismo esse que só foi implementado em países pelo mundo através da força, nunca pela força do voto. Vivemos tempos muito sombrios em nosso país. Eu vou contar para vocês 3 aqui. O sentimento que esse rapaz, é muito jovem, esse Marcon, corajoso, né? O sentimento que esse moço tem é o sentimento que eu percebo que a bancada aqui tem, né? Todos nós estamos tristes. Porque quando a gente não tem uma perspectiva de garantia no judiciário, o Estado de Direito ele oferece 3 tipos de garantias para o cidadão. 2 deles advêm diretamente da ação policial. A polícia administrativa e a polícia preventiva, que representam a força do Estado a garantir a vida do cidadão. E a terceira garantia, e a mais fundamental de todas, é a garantia da aplicação da lei, a garantia do judiciário. Quando o teu judiciário solta traficante e o faz a mães cheias, e o faz, parece que em estado de exacerbada alegria, e prende as pessoas por crime de opinião, você fica duvidando de que o Estado possa lhe dar garantias. Então, eu vejo um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal preso sem um devido processo legal. E vejo traficantes soltos sob a alegação de que a ação policial teve ou passou por um transbordo no momento da sua realização. Então, é a inversão do que se espera do Poder Judiciário. É a inversão da aplicação da lei a tempo e modo. E isso nos entristece, porque nós todos somos passageiros. Todavia, o Estado não deveria ser passageiro. Para finalizar essa observação, eu não sei se o Jair Messias Bolsonaro será inelegível e por quanto tempo. Sabe por quê? Porque eu não acredito mais em decisão judicial. E eu justifico. Aqui em Curitiba morava um cabra, lá na Polícia Federal. Ele não devia nem morar lá, porque ele já estava cumprindo pena no lugar errado. De repente, não mais que de repente, inventaram um embargo de declaração para ele. E esse sujeito passou de morador do cárcere para presidente da República. E assim foi num vapt-vupt. Então, eu também não sei se daqui
em 26 o Bolsonaro será elegível, não será, porque no Brasil o conforto que nós tínhamos de acreditar no Poder Judiciário já não ocorre mais, já não se sabe mais se existe ou não segurança jurídica nesse país. No dia de hoje, está danado de acreditar que existe. E vamos lembrar que, em relação ao caso de Luiz Inácio Lula da Silva, o único recurso possível por já ter transitado em julgado seria uma revisão criminal para modificar a coisa julgada, que já era coisa julgada na época, ou seja, já era imodificável aquela decisão. E ocorreu uma revisão criminal? Não ocorreu. Através de um recurso que não era possível, por esse recurso, modificar essa decisão judicial, ocorreu uma interpretação. E hoje se interpreta a Constituição do jeito que quiser. Se usa até o termo interpretação conforme. Mas conforme o quê? Conforme a vontade daquele que está interpretando. Nós vivemos tempos difíceis. Para vocês terem uma ideia, hoje, os policiais, os guardas municipais têm medo de realizar o flagrante de alguém que está praticando um ilícito. Vou dar